A meditação da palavra, a leitura da palavra está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, falando da vida do Espírito. Diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Através de Moisés foi dada a lei, os 10 mandamentos, os preceitos, a regra de como se tornar uma pessoa santa. A lei mosaica foi dada até o tempo em que Cristo chegasse, para que pudesse cumprir tudo que a lei exigia. Porque a natureza humana pecaminosa, nós não temos capacidade de obedecer a Deus voluntariamente. Nós não conseguimos vencer o pecado por nós mesmos. Existia a lei de Moisés para segurar a carne, para pôr um limite. A lei de Moisés, para nós entender de forma mais simples, é como um sinal de trânsito, como um semáforo. Está lá ele nas cores verde, amarelo e vermelho. Quando está amarelo, piscante, ele está no alerta. Quando entra no vermelho, todo mundo para. E quando está no verde, o carro ou o pedestre vai lá e segue. Dependendo do tipo de sinal, tem um tipo de semáforo. Mas no geral é luz verde, luz amarela e luz vermelha. A lei de Moisés funcionava como uma luz vermelha de alerta para o pecado, para que o povo não entrasse como todas as nações e fosse vomitar, para que tivesse um freio moral. Mas embora houvesse a lei de Moisés, que punia o pecado no corpo, a lei de Moisés punia o corpo. A lei de Moisés não tinha condições para punir a alma ou para purificar a alma. A lei de Moisés era capaz de purificar o corpo, nos seus rituais, nos seus preceitos, na forma como era realizada a cerimônia de purificação do corpo. Mas a alma, a consciência, a lei de Moisés não alcançava. Por isso que quando veio Jesus Cristo, ele veio para cumprir todas as exigências da lei de Moisés. Na lei de Moisés é necessário haver o sacrifício de animais para que houvesse expiação de pecado. E quando Cristo se oferece como o Cordeiro imaculado sem pecado, ele de uma vez por todas anulou, estabeleceu um novo preceito. A partir desse momento não há necessidade mais do derramamento de sangue para a expiação do pecado, ou seja, não precisa mais matar os animais para ter a expiação dos pecados, porque Cristo, como Cordeiro, na cruz do Calvário, ele derramou todo o seu sangue para de uma vez por todas purificar toda a humanidade. O texto de Romanos está tratando justamente disso, que 8:3, que Deus condenou o pecado na carne. Deus, ele não condena a natureza humana, ele condena o pecado. Deus ama a humanidade, só que o pecado no corpo, ele já está condenado. Ou seja, o pecado Jesus já resolveu. A sentença do pecado é a condenação. Agora, o pecador, ele tem a oportunidade todos os dias de reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Diz aqui,
Os que vivem segundo a carne, Romanos 8,5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Antes, reinava o pecado absoluto no corpo. Mas a partir do momento que reconhece que tem pecado, reconhece que é um pecador, confessa a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada nesse corpo. Antes, quem morava aqui era só o pecado, só a natureza humana. A partir do momento que o Espírito Santo vem morar nesse corpo, aí vai ter uma briga. O Espírito Santo vai ficar brigando com a natureza humana, a carne. Cada um tentando prevalecer. Durante o dia, eu tenho que analisar a minha inclinação. O que é inclinação? Inclinação é fazer esse movimento aqui, ó. Quando eu me inclino, quando eu me encurvo para a carne, eu andarei segundo a carne. Mas se eu me inclinar para o Espírito, eu andarei segundo o Espírito. Então é a luta constante. Esse corpo é um ringue de boxe, de MMA, de judô, sei lá que tipo de luta. Mas onde todo dia vai ter uma luta acontecendo aqui dentro, entre o Espírito e a carne. O Espírito quer as coisas de Deus, o Espírito quer a palavra, o Espírito quer a oração, o Espírito quer o jejum, o Espírito quer a comunhão, o Espírito quer a adoração, é o Espírito. Mas a carne quer as coisas da natureza humana. A natureza humana, a carne, não quer a Bíblia. A Bíblia oporta a carne, então não quer. Não quer orar, não quer jejuar, não quer subir monte, não quer pregar, não quer fazer nada do Espírito. Eles são opostos entre si. Então é uma batalha constante, é uma luta constante. Então há inclinação. Se eu me inclinar para a carne, eu andarei segundo a carne. Se eu me inclinar para o Espírito, eu andarei segundo o Espírito. É uma luta constante aqui dentro. Na época da lei de Moisés, o povo, Deus castigava o povo fisicamente, o povo morria por mordida de serpente, era punido com praga, todo tipo de situações. Vinha o castigo, era físico. Se adulterasse, morria apedrejado, era todo tipo de situação. Todo tipo de situação. Mas aí o povo era castigado, mas no outro dia o povo estava lá murmurando, reclamando de novo, porque é a natureza humana. Somente quando Jesus veio na natureza humana, foi que ele pôde compreender como é que funciona a natureza humana. Porque Deus não tinha vindo da forma humana. Criou o ser humano, criou anjos, arcanjos, querubim. Mas Deus não veio na forma humana para viver como era a experiência humana. Então, quando Jesus vem como ser humano, ele entende hoje como é a natureza humana. Jesus entende como é chorar, Jesus entende como é ser tentado, Jesus entende o que é angústia, Jesus entende o que é sofrimento. Então ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Pela experiência que ele teve como ser humano, ele pode naturalmente hoje ser um juiz que compreende a natureza divina que gera dele e a natureza humana. É por isso que Jesus foi constituído por Deus como juiz de vivos e juiz de mortos. Diz assim, 8, Romanos 8, 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, a nossa natureza humana não pode estar sujeito à lei de Deus. Irmão Reginaldo, glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo no nome de Jesus Cristo. Como é que tá as coisas? Tá bom? Onde é que tá a tapeçaria agora? Fica em posição. Ah, que eu passei por lá e não vi mais. É, aqui no lado dos trilhos aqui. Ah, mudou pra cá agora, né? Foi. Pronto. Eu quero voltar pra lá esses tempos. Vamos Pronto. Lá era alugado, era? Era lá alugado. Ah, porque aquele ponto ali era bem estratégico naquela curva. Pois é, mas vamos voltar, vamos ver. Pronto. Deus abençoe. Romanos 8,7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas falam muito sobre arrebatamento. Arrebatar é tirar violentamente. Isso é arrebatar.
Tá bem aqui, ó. Arrebatar, vou arrebatar a Bíblia. Eu tirei ela rapidamente. Isso é um arrebatamento. Uma das condições para alguém ser arrebatado, tá bem aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Alguém que está na carne, na natureza humana, não pode agradar a Deus. Então, quem anda segundo a carne não passará pelo arrebatamento de deslocamento temporal, como aconteceu com Enoque. A Bíblia diz que Enoque foi trasladado, Deus o tomou para si. Mas antes de ser trasladado, ele teve o testemunho de agradar a Deus. Então, se você é um candidato a passar por este arrebatamento, o arrebatamento transtemporal, em que você está aqui elevado, você tem que andar segundo o Espírito, não segundo a carne, porque Deus não vai levar a carne para lá. Agora, se perguntar se acredito no arrebatamento, sim, com certeza. O arrebatamento é um evento bíblico catalogado que eu acredito. Agora, não o arrebatamento como Enoque, o translocamento temporal. Está aqui, terra, céu, céu, terra. Não como Filipe, que estava pregando bem aqui por Eunuco, em Atos, e de repente ele foi trasladado. E já estava lá na cidade de Azoto, não. Esse arrebatamento por deslocamento, céu, terra, 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 não. Esse arrebatamento aí, não. De maneira nenhuma. Mas o arrebatamento por transfiguração. O arrebatamento que a igreja espera é o arrebatamento por transfiguração. Existem 3 arrebatamentos. O arrebatamento por deslocamento céu-terra, terra-céu, Enoque, Elias. O deslocamento terra-terra, como Filipe estava aqui pregando pelo núcleo, e foi trasladado, levado para outra cidade, tranquilo. Mas existe o arrebatamento por transfiguração. Jesus está no mundo com seus discípulos, Jesus está lá, carne, Jesus, carne, João, Pedro, Tiago, 4 no monte. De repente, chega Moisés, chega Elias, e o corpo de Jesus é glorificado. A carne que estava nele é revestida de imortalidade, é glorificado. O corpo mortal foi revestido de imortalidade. Este arrebatamento, sim, é o arrebatamento que a igreja espera. O arrebatamento por transfiguração. O arrebatamento por transfiguração, Paulo pontuou bem claro. Os que estiverem vivos, quando Jesus voltar, terão o seu corpo transformado. Porque é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Esse corpo corruptível se revista de incorrupção. Esse arrebatamento. Arrebatamento por transfiguração. Aí sim, é levado para os ares. Quem estiver vivo. Agora, o arrebatamento por deslocamento, como Enoque aconteceu, tem a condição. Pode acontecer. Mas de bem claro, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se está na carne, tem como passar por isso aí, não. De maneira nenhuma. Enoque agradou a Deus, não andar na carne. Ele pontuou para o Romanos 8:9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó, se não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Se porém Cristo, fique bem claro, olha, vou pontuar aqui Romanos 8:9, é interessante. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo, ouça bem, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Lá vai. Se porém Cristo está em vocês, deixando bem claro, não é se Jesus está, é se Cristo. Jesus, nome. Cristo, unção. Jesus, Cristo. Cristo, ungido. Se a unção está em você,
você é de Deus. Se a unção não está em você, você não é de Deus. Mataram Jesus, mas não mataram o Cristo. Quem morreu foi Jesus, carne, natureza humana. Mas o Cristo, a unção, não morreu. Então diz bem claro o texto de Romanos: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, Cristo, se a unção estar em você, o corpo está morto por causa do pecado, não tem como fugir disso. Mas o Espírito é vida. Glória a Deus. Romanos 8:11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha aí. Se é condicional. Se realmente o Espírito Santo habita em mim, se realmente Cristo, que é a unção, habita em mim, então se eu estiver lá na sepultura, eu ressuscitarei para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Mas se não, condenação eterna. Versículo 12, Romanos 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivessem obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Lá vai. Há caminhos que para o ser humano parecem direito, mas no fim são caminhos de morte. Romanos 8:13. Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Romanos 8:13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Total banimento da presença de Deus. Mas se pelo Espírito mortificar o feito do corpo, certamente viverão. Porque o Espírito é a palavra que mata a carne. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito intercede. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Lembrando, sofrer pela causa do Evangelho. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É aquilo que eu estava pontuando. Para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, quando esse corpo mortal será revestido de imortalidade. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama a Deus é quem guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus é quem pratica a sua palavra. Quem ama a Deus é quem é obediente aos ensinamentos de Deus. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são obedientes a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós entregou, será que não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores é campeão. O campeão é mais que vencedor. Existe um bocado de gente que é vencedor. Agora o campeão, ele é mais que vencedor. Ele chegou até o último estágio. Por isso ele está em primeiro lugar. O campeão é mais que vencedor. Muitos até ganharam várias partidas na caminhada da vida. Mas no final só houve o campeão, aquele que chegou até o final. Guarda o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa. Quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o campeão, aquele que perseverou até o fim. Mais que vencedor é campeão. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pontuando a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Essas coisas vão nos separar do amor de Cristo? Não. Mas Isaías responde: as vossas iniquidades causam separação entre vocês e vosso Deus, de forma que não os ouço. O ouvido de Deus não está surdo, não tem cera nos ouvidos de Deus. A mão dele não está encolhida. Mas as nossas iniquidades causam separação entre nós e nosso Deus. Por isso precisamos do Espírito Santo para interceder por nós junto ao Pai. Porque Jesus, ele é o caminho,
é o justo e clamar a Jesus, se confessar os nossos pecados, Jesus é fiel para perdoar e purificar de todo pecado. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai esteja com todos vocês, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Amém.